16, Mariane Farias Sampaio, Jardim Varan, 4303, Jéssica Fátima Brandino, Miguel Bagra, 2350, Tainá Santos Silva, Jardim Suzanópolis, 8783, Raíssa Santos Marinho, Casa Branca, 7555, Daniela Aragão Pimenta, Jardim Real, 5147, Yara Silva Siqueira, Jardim Horto IP, Itaquá, 0507, Leonardo Silva Vieira, Guaianazes, São Paulo, 8187, Célia Cristina Leite, Monte Sion, 3131, Regiane Daxizin Souza, Casa Branca, 1733, Lucas Ferreira Barbosa, Vila Maluf, 2018, Michele Machado Neves, Vila Europeis, 2011, Cícera Amanda Alves, Parque Santa Rosa, 7555, Vanessa Soares Silva, Jane Maitê, 6840, Aparecida Daiane Santos, 7 Cruzes, 7808, Elaine Jéssica Araújo, Vila Varela Poá, 2395, Mônica Dutra, Vila Europeis, 2311. Atenção para os ganhadores de um CD do Péricles. Ailton Heleno Santos, Jardim Colorado, 4487, Suzana Aparecida Matos, Jardim Gardênia, 0207, Maria Cristina Carmo, Jardim Obelisco Poá, 7875, Josisneia Correia Silva, Jardim Santinês, 8791, Ana Alice Jesus, Jardim Imperador, 7394, Márcia Souza, Jardim Amazonas, 1150, Leisa Renata Machado, Rio Abaixo, 7387, Mônica Dutra, Vila Europeis, 2311, Marcos José Lima, Miguel Bagda, 383, Wellington Carmo, Jardim Cacique, 2721, Tainá Santos Silva, Jardim Suzanópolis, 8783, Maria Fátima Félix, Vila Nova Europeis, 2185, Elaine Jéssica Santos, Vila Varela Poá, 2395, Amanda Nascimento Santos, Jardim Leimar, 6118. Promoções Rádio Sat FM e parceiros. Alô, meu amigo, minha amiga, meu povo de Suzano, aqui é o vereador Joaquim Rosa. Nesta data em que comemoramos o nascimento de Cristo, vamos celebrar a vida, as amizades e agradecer pelas conquistas e realizações, renovando as esperanças para que em 2018 seja um ano de continuidade no trabalho realizado em prol do povo suzanense. Estou sempre em trabalho a favor da família suzanense. Esses são os votos do vereador Joaquim Rosa. Sat FM, quinta-feira, 30 de novembro de 2017, 10h24. Hoje embolou o meio de campo aqui. Agora estamos recebendo o vereador Lisandro Federico, que na verdade era para começar às 10 horas. Atrasou tudo, hein, meu? Deus me livre. Já tem umas 300 pessoas aqui. Lisandro, bom dia, seja muito bem-vindo novamente na segunda rodada de vereadores, entrevista aí com todos os vereadores da cidade de Suzano. E você já está no fim da lista, quase acabando, semana que vem acaba todo mundo. Hoje, na verdade, eram para ser 3. Depois do Lisandro, não está confirmado, mas era o Denis também. 3, uma passeada só aqui, um na sequência do outro. Daqui a pouco vem a Câmara inteira. Melhor lá na Câmara, entrevista todo mundo coletivamente. Até para o pessoal conhecer o novo prédio da Câmara, né? É, também. Lisandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulinho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar abrindo para a gente falar sobre o mandato aqui, né? Eu fico lisonjeado de estar vindo pela segunda vez, inclusive, e agradeço desde já a oportunidade que você deu no início do ano também para a gente vir aqui e mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito por Suzano. Lisandro, a pergunta que eu estou fazendo para todos os vereadores, você votou sim ou votou não, e por que a sua justificativa do aumento do IPTU? Votei não, eu fui contra o aumento do IPTU, a justificativa é essa que o povo tem clamado, né, Paulinho? A gente está vivendo num país que vive um recesso histórico, uma crise de desemprego gigantesca, as pessoas estão tendo que escolher em casa se compram a cesta básica ou se compram o gás, enfim, com tantos problemas como esse, eu acho inquestionável que a gente não pode aumentar IPTU para as pessoas pagarem uma conta. Eu vi muito essa discussão que tem sido feita de que isso é um problema da gestão anterior, que aumentou 162%, e aí fica uma bola jogando para outra. Hoje, inclusive, eu vi num jornal aqui da região que eles estão abordando esse assunto de novo, a gestão anterior tem se posicionado. O fato é o seguinte, a gente tem discutido muito esse assunto e a gente tem esquecido que quem está pagando a conta, seja um problema da gestão anterior ou da atual gestão, quem está pagando a conta é a população, e é isso que não podia acontecer. Na sua casa, Paulinho, quando você tem problema de despesas, enfim, você tem aumento de custos dentro da sua casa, raramente a gente tem a opção de aumentar a receita, né? E eu acho que a prefeitura tem que funcionar igual, ninguém vai ter um aumento salarial de 45%. Minha mãe é aposentada, paga IPTU, ela não tem um aumento de 45% para poder superar esse aumento que vai ter no ano que vem.
Então, cabe, na minha opinião, e foi o pedido que eu fiz para a Prefeitura, por isso que eu rejeitei o projeto, inclusive rejeitei pela Comissão de Finanças e Orçamento também, eu acho que o primeiro passo é fazer a contenção de despesas, organizar a Prefeitura, desinflar algumas áreas, talvez mexer com secretarias, reduzir, rever contratos, rever licitações. Eu tenho apontado aí, você deve ter acompanhado alguns contratos questionáveis, por exemplo, de coffee break, gastando R$1 milhão. Eu acho que esse tipo de coisa não é tão prioritário. Eu acho que o primeiro passo é esse. Primeiro a gente tem que rever. Mas confesso que eu respeito muito o pedido do Executivo, porque eu acho que a gente está passando por um momento de crise financeira, então é fato que a gente precisa melhorar o orçamento da cidade. Mas eu acho que o primeiro passo para melhorar é fazer alguma coisa que não deixe a população pagar o preço. Independente de quem seja o culpado, hoje quem vai pagar esse preço é a população, e é isso que eu não concordo. Por isso foi contra. Lisandro, agora eu vou... eu não vi o projeto. Você declarou que, de acordo com os cálculos que você fez, que esse reajuste ele pode chegar a 45% em algumas determinadas regiões. Pelo que todos os vereadores que votarem a favor do reajuste ou alinhamento do IPTU, e até o Dunga estava aqui, ele votou contra o aumento da outra vez, da gestão passada, da turma dos ex-vereadores, que esse aumento era de 160%, que iria já entrar em vigor a partir de janeiro desse próximo ano. Uhum. Você fez esse comparativo do aumento da gestão passada, da Câmara passada, com esse realinhamento deste ano, e como que você fez esse cálculo para chegar nesse percentual de até 45%? Coisa que alguns vereadores que vieram aqui falaram que agora já tem um projeto, o Itamar já liberou aí liberou a maneira que vai ser cobrado, acho que desde ontem, eu não tenho em mãos, não peguei isso na minha mão, tem lugares que redução vai de 5%, vai para 5%, 10%, 20%, e aqueles 7 mil terrenos, 7 mil proprietários que não estavam sendo cobrados, vão ter aumento de mais 7 mil pessoas que vão passar a pagar IPTU. Fale aí para nós. Assim, Paulinho, eu sou o relator Você entendeu as perguntas? Entendi. Eu sou relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, então quando eu recebo um projeto eu aprecio com cautela, tenho apoio inclusive da minha assessoria, Michel está aqui do lado, nos empenhamos muito para fazer análise desse projeto, que era muito importante para a cidade, e a gente sempre soube disso. Só que é como você falou, para você ter ideia, eu tive dificuldade de analisar esse projeto, porque a Prefeitura não mandou alguns complementos do projeto, como, por exemplo, o estudo de impacto financeiro, alguns detalhamentos que não era possível a gente enxergar com clareza qual que estava sendo a modificação. Por isso, a gente teve que fazer cálculos manuais, e aí são milhares de endereços na cidade de Suzano, eu não tinha condições de calcular manualmente todos os milhares de endereços. Mas numa amostra de 30 endereços que eu consultei de forma simultânea, Paulinho, eu não encontrei absolutamente nenhum que teve redução no valor venal do imposto. Por outro lado, encontrei alguns que atingiam 45% de aumento no valor venal. Exemplo disso, Rua dos Ipês, a Rua Tupinambá, que inclusive é aqui na Vila Morim, ela apresenta 45% de aumento no valor venal. Isso impacta diretamente o valor de IPTU que é calculado com essa base. Quando a gente fala da gestão anterior, eu acho importante a gente lembrar o seguinte, o IPTU ele ficou quase por 20 anos sem atualização da planta genérica do município. A planta genérica é aquela que define o valor venal dos imóveis aqui da nossa região. Sem essa atualização, o governo Tokuzumi ele precisou enfrentar a mesma dificuldade que este governo está enfrentando agora. Tchau, valeu. O governo Tokuzumi precisou enfrentar a mesma dificuldade que esse governo está enfrentando agora de fazer a revisão da planta genérica. Só que assim, Paulinho, há 4 anos atrás, 2013 ou 2014, né, 2013, a gente tinha uma defasagem de 20 anos de desatualização. Então a prefeitura fez a atualização. Obviamente o valor venal teve uma atualização catastrófica, como você mesmo falou, de quase 62%. Por este motivo, para não impactar a população, a gestão anterior, isso eu conversei com pessoas que fizeram parte da gestão anterior, definiu limitador, fatores de redução, para que esse impacto não afetasse diretamente o IPTU. Só que a gestão era do ex-prefeito, então ele fez um fator de redução baseado nos 4 anos dele, baseado na inflação daquele período. No processo de transição, segundo informações, a nova gestão foi informada que era preciso fazer fatores de redução novamente, senão teria um impacto
gigantesco na conta da população. Isso não poderia acontecer. E foi por esse motivo que aí é onde eu lamento muito que esse fator de redução não tenha sido discutido com a Câmara ou aplicado desde o início do ano, já que era, quando uma prefeitura assume o mandato, ela sabe os problemas que ela está enfrentando. Então, sabíamos que tinha esse problema lá, que alguns chamam de bomba relógio, deveríamos ter enfrentado ele com mais antecipação, mais no início do ano. Eu acredito que esse assunto já devia estar sendo discutido, para encontrar uma forma que fizesse um reajuste e aplicasse novamente, assim como o governo anterior, esse governo aplicasse os fatores de redução de uma forma que não impactasse tanto a população, talvez considerando só a inflação. O fato é que, além da inflação, existe o interesse do governo em aumentar também os impostos, aumentar a arrecadação, isso está muito claro, tem até declarações da prefeitura deixando claro que queria aumentar o valor arrecadado no IPTU. E isso eu não acho que é o momento. A cidade tem sofrido, como eu te falei, o Brasil tem sofrido com a crise, o aumento de desemprego, as pessoas não estão conseguindo pagar as contas básicas de casa, e simultaneamente a gente cria um aumento de IPTU no município que dificulta ainda mais a vida da população. Eu acho que existem outras alternativas, eu acho que isso precisa ter sido discutido com mais brevidade, mais no início do ano, afinal de contas isso já era sabido dessa gestão, no processo de transição de uma gestão para outra isso foi informado. Então eu achei que foi feito de maneira muito rápida. Para você ter ideia, eu como relator da Comissão de Finanças e Orçamento acionei a Associação Comercial, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, a Cores, que são associações que estão ligadas diretamente com esse impacto, e até o dia que eu acionei eles não tinham nem sido procurados ainda pela prefeitura para explicar todo esse movimento. Então eu recebi uma carta deles de que eles não tiveram acesso ao projeto e não conseguiram opinar sobre o que estava sendo modificado. Eu acho que isso que é o ruim, entendeu? Esse assunto precisava ser tratado com brevidade, com mais propriedade, mais envolvimento popular, para a gente encontrar uma alternativa que não deixasse o ônus para a população. Seja a culpa da gestão anterior, seja a culpa da atual gestão, o fato é que quem não pode pagar essa conta é a população. Eu agora estimo, que uma vez aprovado, e eu respeito muito a posição dos nobres pares meu da Câmara Municipal, uma vez aprovado esse PTU, cabe a nós agora fiscalizar que esses recursos sejam aplicados. Com cuidado, que é um receio que eu tenho, com aumento dos protestos, negativações de nome, tanto problema que a gente está tendo financeiro no país, eu espero que as pessoas consigam pagar, mesmo que de uma forma, mesmo que com dificuldade, porque senão vai aumentar ainda mais a inadimplência do município. Isso foi um dos pontos que eu apontei também, que eu acho que esse aumento, se não tem dinheiro entrando, Paulinho, não tem como a pessoa pagar. Ela não vai pagar o IPTU, a gente vai ter outro problema aí. Eu acho que existiam outras alternativas, entendeu? Você que está fazendo parte dessa comissão, se não tivesse esse reajuste da prefeitura, ia ter um reajuste automático ou não? Não, o que é fato é que a gestão atual, quando ela assumiu, ela sabia que ela precisava fazer um fator de redução para esses ajustes. Isso é uma coisa que o ex-prefeito também já havia feito. Se não aplicasse esses fatores de redução, que foi feito pela gestão anterior, durante o período da gestão anterior, avisado que a nova gestão tinha que fazer, realmente causa um impacto financeiro muito alto. Mas isso já era previsto. O problema da nossa cidade é que a gente ficou 20 anos, quase 20 anos, sem atualização da planta genérica do município. Mas também não é justo que a população, por exemplo, arcasse com um aumento de 160%, como foi dito. Não, eu não acho que é justo. Por isso que eu estou falando, a gente devia discutir isso com brevidade para encontrar uma forma de que a planta genérica tivesse essa atualização, mas não tivesse um impacto tão grande no bolso da população. Hoje o aumento não é só da inflação, hoje a gente tem aumento real no valor da planta genérica. Isso eu sei que é interessante para a prefeitura, mas isso ultrapassa o interesse da população. Sabe qual que é a dúvida, Lisandro? Que nem, por exemplo, na gestão passada fizeram esse projeto de reajuste do IPTU, eu não entendi, porque, como eu te falei, eu não li o projeto. Estou me baseando no que foi dito, está sendo dito por aí. 160% seria o reajuste deste ano, do próximo ano seria. 160%, não é isso? 162, pelo que eu ouvi, eu não fiz esse comparativo. Não, mas numa palavra só, não é isso? Assim, mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse aumento só existiria se a prefeitura negasse dar continuidade a um projeto que também foi... Mas não é ilegal você ir contra esse projeto da gestão passada? Que nem ele foi dito que foi uma bomba relógio que foi pego, né? Essa declaração, que teria ou... mudasse ou fizesse essa mudança como foi feito. Ou permanecesse o 160, que é a bomba relógio,
que ela ia explodir na mão do atual prefeito. O 160 nunca foi aplicado. O 160 ele existe desde 2013. Porque, como eu te falei, a planta genérica do município... Ele foi escalonado, 160%? Não. A planta genérica do município, ela ficou defasada durante quase 20 anos. Quando ela foi atualizada, ela gerou um aumento bombástico para o IPTU, lá em 2013. Sim. Obviamente, para não gerar esse impacto direto no IPTU com um aumento tão grande, qual que foi a alternativa? Criar fatores de redução proporcionais, que é aplicado desde 2013, para que o impacto de 162% não recaísse sobre a população. Então, nos 4 anos de governo, havia um fator de redução, o mesmo que foi proposto agora, prevendo que houvesse uma redução no aumento total do IPTU para que a população não fosse onerada. Então, assim, já é natural que existia um projeto de redução. O mesmo projeto está sendo aplicado pelo prefeito atual, foi o que foi feito também pelo prefeito anterior, justamente para que esse aumento do IPTU não fosse aplicado. Já era sabido isso pela prefeitura. O problema é que existe também um interesse aí de fazer um aumento real no valor da planta genérica. A gente viu isso de maneira muito clara, como eu estou te falando. A inflação não surtiu 145%. Não foi baseado em cima de NPC, de índice nenhum. Então, foi feito de uma maneira, como eu te falei, a gente não teve o estudo de impacto financeiro para avaliar isso, a gente não teve audiência pública para discutir esse assunto. Na falta desses argumentos, eu procurei as associações que têm gabarito para debater esse assunto. A resposta que eu tive é: não tivemos acesso ao projeto, não temos como opinar. Foi baseado em que esses índices de reajuste? Não sei te responder. Teríamos que ter essa resposta. Foi baseado em quê? Em qual, por onde? Tantos por cento, foi baseado por quê? E um ponto curioso também... Não foi baseado na inflação 2%, 3%, etc e tal, né? E um ponto curioso também é que a gente vê aumentos, né, o Paulinho, em regiões, por exemplo, uma crítica a esse projeto, né? Ele avalia a questão do IPTU por ruas, né? E inclusive tem ruas que têm valores diferenciados de acordo com o período, com a região. Ali no centro de Suzano, por exemplo, tem um caso muito claro. A Travessa Mirambava tem um valor de IPTU muito mais baixo do que a Glicério. Ou seja, a Drogaria São Paulo, por exemplo, ela deve escolher para que lado ela vai abrir a porta dela, porque ela está na esquina e vai pagar um valor de redução, um valor de IPTU totalmente diferente entre um e outro. Mas é fato que quem está naquela esquina usufrui dos mesmos recursos, né? O asfalto é o mesmo, não tem posto de saúde por perto, segurança é a mesma. Então eu acho que o IPTU deveria ser avaliado mais como região, não da maneira como foi aplicado. Meu bairro ali do Jardim Imperador também teve um aumento, na minha rua aproximadamente 30% de aumento, num bairro que a gente sofre com violência, a gente não tem uma pavimentação asfáltica hoje, a gente tem problemas de buraco ainda na Rua de Pedras. Então eu acho injusto a gente fazer esse aumento neste modelo que a gente está trabalhando. Como não havia alternativa de discussão, o meu voto foi contrário pelo projeto, mas como eu falei para você, talvez eu poderia ter votado favorável se esse projeto tivesse sido discutido com bastante brevidade desde o início do ano, uma vez que a prefeitura sabia já na transição. Eu tive contato com pessoas que participaram da transição, que trabalharam nesse projeto no governo do Paulo Tokuzumi. E eles foram muito claros em dizer: o aumento de 162% poderia haver sim, se não houvesse os fatores de redução. Mas os fatores de redução não é novidade, isso já foi criado lá no início do projeto justamente para não impactar a população. Agora foram criados fatores de redução que também propiciam um aumento real no valor de arrecadação do município. Isso é um interesse do município e eu acho que isso tem que ser defendido como interesse do município, não jogando nessa briga de quem é o problema, porque quem está pagando a conta é a população, e é isso que eu não concordo. Agora, como você falou, já foi aprovado, tem que fiscalizar se o dinheiro vai ser empregado primeiro de acordo torcer para arrecadar, né? Porque o pessoal vai pagar assim. Eu dei uma ideia no ar aqui que acho que quando vier o prefeito, o próprio Itamar vier aqui, que está para vir, a gente vai falar sobre os incentivos de pagamento antecipado de IPTU, com isenção, com benefícios, com desconto, sorteio de carro, prêmios, qualquer coisa parecida, para que incentive a população a pagar o IPTU, de preferência antecipado, como acontece às vezes na escola. O cara paga R$500 na escola até o dia do vencimento, pagou antes, você tem um desconto para pagar R$400. Tipo assim, né, por exemplo. Tomara que isso aconteça, Paulinho. Você sabe seria legal, né? Porque aí incentivava o pessoal a pagar o IPTU antes para concorrer a um carro, ou ter um desconto bem legal de 10%, sei lá, qualquer coisa parecida. Eu vim da iniciativa privada e
de banco, inclusive, e a gente era muito rigoroso nesse processo de pagamento. E, obviamente, eu vim com essa visão para o poder público. Então, eu lembro que uma das primeiras audiências públicas que a gente teve com a Secretaria de Finanças no início do ano, o tema eu acho que era as despesas do município, eu não lembro. Mas eu questionei essa questão da inadimplência, né, do município com relação ao IPTU e tal, e com a minha visão bancária, né? E aí foi ali que eu aprendi, porque a própria prefeitura, na oportunidade, falou nessa audiência pública em resposta para mim, que a inadimplência se evita com o trabalho. A partir do momento que as pessoas têm uma cidade funcionando, pavimentação na rua, segurança, posto de saúde perto, as coisas funcionam com mais clareza, as pessoas pagam. Mas fato é que hoje a gente não está vendo isso. Então eu não imagino que a pessoa vá pagar esse IPTU com a mesma vontade que um morador de Mogi talvez pagaria. A não ser que a administração faça coisas legais. Vale a pena, eu vou pagar. Pá. Vamos lá, mandar os alôzinhos, senão vai juntar a lista enorme aqui. O Ricardo Café. Alô, Café, abraço, hein? Sumiu, hein, velho? A Cíntia Gonçalves, João Paulo Lacerda. E vou fazer a pergunta já do Animais do Dom Rio, alguma coisa assim, né? Dom Rio. Downhill. É esse nome, Animais do Downhill. Vando Martins, Celso Lopes, Celso Lopes Novo, Irla Rodrigues, Gabi. Só galera, gente boa. Marcel Silva. Ô, Marcel. Já falo aqui. Ivan Campos disse Inamini Comezo Riga. Celso Lopes, Vanessa Nunes, Joaquim Rosa. Alô, Joaquim, beleza? Parceiro. Deixa eu ir na outra lista que tem 2 listas. Dimil Lima, já passou aqui, já sumiu o nome aqui de um monte de gente. José Hilton dos Santos, Andréia Nascimento Silva, Tamara Quintanilha, Josué Magalhães, José Aparecido Guilherme, Jorge Nemes. Não, Jorge Nemes, está aposentado, só pescando. Milton Akiyama, Schmidt, Célia Cristina de Paula, Helenice Mercedes, Rita Inocência, Crimboli Teixeira, Pedro Júnior, Marcel Silva e Paulo Roberto Renzi, Sérgio Rodrigues, Daniel Almeida, Pacola, ô Pacola, abraço, Tiago Tavares, Hermes, Trimegistus, Iluminatus. Quanta gente. Marco Xavier, Fran Evaristo, Gilberto Molinari, Valmir Souza, Antônio Vanusa Santos, Davina Pereira, Sérgio Goto, Edson Almeida, Kleber Denilson, Ivan Campos, Vitor Nogueira, Fabíola Jacobino, Cidinha Barreto, Paulo Carvalho, Adriano Ferreira, Elis Santos, Renato do Prado, Adriano Amaral, Renato do Prado de novo, e assim por diante. Já vou daqui a pouco fazer as perguntas, senão vai sumir aqui a pergunta. Caramba, quanta gente, tem muito até surpreso. Tem gente para dar com pau. Que tem pergunta aqui no WhatsApp. Você pode fazer sua pergunta também no WhatsApp pelo 11989970701. Tem um monte de pergunta aqui no WhatsApp também. Vamos aqui pelo Facebook, senão vai sumir, né? Que vai subir na listinha e aí eu não sei mais. Você vê como é importante momentos como esse, quanta gente quer conversar com a gente, né? Pois você vê. Falar um pouco do mandato e a gente às vezes não tem essa oportunidade. Animais do Downhill. Bom dia, Paulinho. É o Wilton do Foco Comunicação. Animais do Downhill é do Wilton, é um evento que eles estão, inclusive, que eles fizeram em Ferraz recentemente. O Wilton tem falado bastante disso. Agora eu me liguei o que a gente está falando, né? Parabenizo o trabalho do Lisandro e gostaria de saber se há a possibilidade de asfaltar o bairro da Vila Urupês. Hoje é tudo com um paralelepípedo, acaba com o carro, o vereador consegue ajudar a gente? Só para... Isso não é coisa do vereador, ele pode fazer isso aí do executivo. O trabalho do vereador ele é mais fiscalizatório. Porque eu lembro que antigamente os candidatos a vereador, eu vou mandar asfaltar a rua, vereador não manda asfaltar a rua, não manda construir escola, ele fica com pedido, requerimento, é coisa do executivo, é leis. Daí muita gente confunde vereador. Não estou falando no caso dele, estou falando no modo geral. Às vezes é para esclarecimento para a população. Muita gente acha que o vereador pode asfaltar, pode construir. Não, isso não é papel do executivo. A gente faz a gente faz a indicação, inclusive eu me coloco à disposição do Wilton para a gente fazer a indicação desse projeto para a Prefeitura de Suzano. Só que, avaliando a realidade, a Vila Urupês sofre muito com essa questão, né, Paulinho? Além das enchentes. Para você ter ideia, ali tem aquela região próximo do supermercado Primos, que teve um crescimento populacional gigantesco, um monte de prédio lá, milhares de famílias que moram lá. Tem rua que nem pedra tem rua que está na terra ainda ali. Os moradores dali têm reclamado muito para mim questão de transporte, né, porque eles estão... Teve todo esse movimento lá, mas o transporte não passa na porta dos condomínios, e como são condomínios, as ruas ficam desertas. Então,
poderia usar transporte público ou usa carro, carona para vir da estação, por exemplo, para o condomínio. A gente tem pedido isso, o vereador Zé Pirueiro, lá da Câmara Municipal, que tem especialização nessa questão de transporte, tem me ajudado bastante a tentar conseguir alguma linha de van que possa colaborar com eles lá na Vila Ouro Preto, mas o problema ali é bem crítico, um crescimento populacional gigantesco, e mais uma vez a gente bate na questão da falta de estrutura, né? Não tem a estrutura adequada para atender aquele crescimento populacional. Celso Lopes, eu e o Radar de Suzano queremos saber o que houve com os 40 animais desaparecidos. Os 40 animais desaparecidos. Eu não fechei esse relatório ainda, Paulinho. Eu devo dar publicidade para ele nos próximos dias, mas eu posso antecipar desde já, como eu já falei na tribuna ontem, que a gente tem bastante irregularidade nesse processo. A gente tem animais a gente tem animais que foram eutanasiados de forma indevida. Eu tive uma reunião com o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que acho que a pessoa mais especialista do assunto não há. E aqui eu queria deixar até um registro que eu procurei auxílio do Centro de Controle, do Conselho de Medicina Veterinária, justamente porque eu sei que a responsabilidade sobre essas eutanásias vai se recair sobre as autoridades veterinárias do município. E eu entendo a situação desses veterinários, porque eu sei que a responsabilidade não é só deles, né? Os veterinários, por mais que eles queiram trabalhar, a prefeitura não dá a estrutura que eles precisam. Então, é muito nítido para mim que eu não quero que esse problema se recaia sobre os veterinários, porque eu acho que a administração tem sim que dar suporte, tem sim que dar recursos para essas pessoas trabalharem, e foi até por isso que eu tive o cuidado de ir lá no Conselho de Medicina Veterinária para discutir presencialmente com quem entende do assunto esses laudos de eutanásia e encontrar uma maneira para que esses veterinários não respondam de maneira administrativa no Conselho por algumas irregularidades. E acho que foi bem positivo. Depois eu posso dar mais detalhes, mas eu acho que esse contato com eles foi bem positivo, porque... Você tem um prazo aí da solução desse problema dos 40 animais? Assim, olha, assim, balanço geral, já está aqui, ó, tá 20 cachorros... Então, a minha equipe está na rua me ajudando a fazer esse trabalho, né? Eu acredito que nos próximos 2 dias elas estejam concluído com tudo isso, e a gente vai poder falar com mais propriedade. Irla Rodrigues Gabi, parabenizando o único vereador que eu vejo que realmente está trabalhando. Marcel, né, do Amparo Animal. Alô, Marcel, bom dia, Paulinho, bom dia, vereador. Marcel, um bom dia para você também. Vou aproveitar aqui, vou colocar lenha na fogueira já. Você vai agradecer esse povo que tá falando, tá? Deixa eu só falando os nomes aqui, aí você vai agradecendo. A Gini Namini Comezo Riga. Será que é do Riga, do parente do Riga, do seu Riga lá do supermercado lá do Colorado? Bom dia. Pode ser, o seu Riga lá. Bom dia, Lisandro, isso é verdade. Só você que se preocupa com a população de Suzano e os outros vereadores. Opa! O Celso, de novo, né? Ele falou assim do ISS fixo, que vai aumentar 100%. Vai aumentar, não, já aumentou. Aumentou? Já. Não estou sabendo. Eu fui contra também. Você vai falar sobre isso? Vanessa Nunes, mas se o senhor está dizendo que não é contra o povo, mas se não aprovasse a lei não teria aumento maior? Como o senhor está a favor da população, então? O aumento de 160% de IPTU. Acho que eu expliquei já, né, Paulinho? Eu expliquei que esse assunto precisava ser discutido com mais brevidade, precisava de um fator de redução, sim, mas existe um interesse de aumento real, não foi só um aumento com base na inflação. Esse assunto já era de conhecimento da administração desde o processo de transição, portanto ele poderia ser tratado com brevidade na prefeitura, discutido mais através de audiência pública, com envolvimento das entidades de classe, para a gente encontrar uma forma que não onerasse tanto a população. O crescimento de 162% já era sabido, a gestão Tocuzumi enfrentou esse mesmo problema, e não estou fazendo defesa nenhuma aqui, você deve saber inclusive que eu fui contrário às contas do Paulo Tocuzumi, que embora foram aprovadas, eu dei voto contrário porque eu não avalio como uma boa gestão, mas ao que eu avaliei dentro da questão do IPTU, do trabalho que eles fizeram, do trabalho que foi transmitido para essa próxima gestão, eu entendo que a gente não caminhou da melhor maneira. Eu acho que a gente podia ter tratado isso com mais brevidade, não às vésperas do fim do ano, para que fosse aplicado em 2018, e gerando um aumento maior que a inflação aí para a população que não está conseguindo nem pagar o gás dentro de casa. E o ISS? O ISS, a gente votou esse projeto faz um tempo já, né, Michel? Faz uns 3 meses, eu acho que a gente votou. A justificativa da prefeitura é que quer fazer uma padronização no ISS da região, e hoje, por exemplo,
a empresa de Suzano paga o mesmo ISS de Mogi das Cruzes. Agora eu pergunto para você, Paulinho, se você for um empresário que quer implantar sua empresa na nossa região, você vai implantar em Suzano ou em Mogi das Cruzes com o mesmo imposto? Mogi. Então, bom, nesse ponto que você fez a pergunta bem, eu respondi. Mogi. Então, foi nesse ponto que eu bati. No momento que a gente está vivendo a cidade com tantos problemas na cidade, não era o momento. A gente devia estar incentivando a empresa a vir para a cidade e usufruir dos nossos recursos aqui, e não criar uma padronização que nos coloca em descrédito comparado a cidades melhores como Mogi, que tem uma estrutura melhor. Eu falei que o Joaquim Rosa está ligado também, não? Joaquim Rosa. Falou, parceiro. Lília Rida de Campos também. Minha assessora. Pois eu vou fazer outra pergunta ali, mas vou falar agora do Marcel, Amparo Animal. Você mexe com animais, né, Lisandro? Tem aí bastante tempo. O Marcel, não sei quanto tempo tá, também tem aí, inaugurou aí recentemente a ONG Amparo Animal, né? Isso. A gente até teve lá, na Mogi das Cruzes. Não, o evento foi na Mogi das Cruzes. E tem outras pessoas que mexem também com animais, que cuidam dos animais. Graças a Deus, várias entidades. Agora eu pergunto, por que vocês não fazem, a união faz a força e não faz o açúcar? Vamos reunir, vamos combinar, nada de concorrência. Eu vou falar agora meu ponto de vista lá de cá, não defendendo nenhum, nem outro, nem a favor, nem contra ninguém. Se unindo é melhor do que se dividindo. Se você gosta de mexer com animais, o Marcel gosta, fulano gosta, o Zé, o Mané, Antônio, gosta da mesma cidade, por que não vamos reunir num lugar só? Olha, pessoal, vamos definir, vamos trabalhar junto. Acho que vai dar muito mais retorno, muito mais resultado, acho que vai ter muito mais força para vocês pedirem recursos, entrarem com pedidos para deputados, empresários, enfim. É um monte de gente no mesmo caminho, seguindo o mesmo ideal que é o amparo, vou aproveitar aqui o nome da coisa, o amparo animal, que é os animais que estão abandonados, cachorros, gatos, cavalos, sei lá, tudo que é bicho aí, passarinho, para poder, numa coisa só, no mesmo ideal. Paulinho, eu concordo muito com você, inclusive eu louvo qualquer pessoa que esteja dedicada a fazer um trabalho pela causa animal, porque hoje em Suzano, infelizmente, a política pública para os animais, para defender os animais, dependem exclusivamente de entidades e voluntários. Eu conheço muitas entidades e até por isso que estranho um pouco o comentário, porque a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em várias outras oportunidades. Aqui a gente tem o Protetores de Animais de Suzano, com a Roberta Kika, que faz um trabalho excelente. A gente tem a OAB aqui de Suzano, Comissão de Defesa Animal, que está presidida pela doutora Ariana Gil, faz um trabalho excelente, sempre em conjunto com a gente. A gente tem a Jane Protetora, o Latido Feliz, a gente tem várias ONGs no município. E, inclusive, se você participar das ações que eu faço convite extensivo a todos para as ações da Câmara, você vai ver com frequência algumas dessas entidades dando apoio, fazendo moções de apoio para os projetos que eu faço. Isso não se limita só a Suzano, viu, Paulinho? Porque o problema da causa animal, hoje ele é de Suzano, o animal transfere para Poá e assim vai. Em Poá a gente tem protetores que eu conheço, gosto, trabalhamos junto, em Itaquá, em Ferraz a gente quer, eu estou enchendo o saco do pessoal lá para a gente montar um projeto em Ferraz, porque hoje a demanda de Ferraz vem muito para a gente aqui em Suzano, através da ONG Paz, porque lá não tem nem centro de zoonoses, quem dirá ONG, mas tem protetores trabalhando, e é esse trabalho que eu louvo, né? Ana Cláudia, Mona Lisa, Sirlene lá de Ferraz, são pessoas que fazem um trabalho excelente, em conjunto com a gente também. Mogi das Cruzes a mesma coisa, a gente tem uma pessoa que foi uma excelente vereadora e conseguiu grandes conquistas lá, que foi a Karina Pirillo, Karina do Adote Já, da ONG Adote Já. Temos a Fernanda Moreno, que também trabalha, hoje é vereadora, tem o Grupo Fera, faz um trabalho excelente, vários outros protetores de Mogi. Então esse trabalho em conjunto sempre acontece. Só que assim, a relação, Paulinho, ela se constrói com o tempo, né? Como eu te falei, eu estou na causa animal há muitos anos. E foram nesses anos, né, pelo menos à frente da ONG aí, que vai completar 6 anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer todas essas pessoas. Outras ONGs a gente conhece mais recentemente, neste ano, que depois como vereador, que eu já não estou à frente da ONG Paz mais, mas participo também. Então acho que o estreitamento de relações ele acontece com o tempo. É que como muitas vezes a gente não conhece o trabalho tão de perto, justamente por essa falta de relação, porque as pessoas que estão há bastante tempo aqui no município atuando nessa causa animal conhecem meu trabalho, eu conheço o trabalho deles e eu acho que eu não tenho nenhuma indisposição. Inclusive a gente teve candidatos, né, a vereadores na última eleição de outras ONGs, e minha relação continua muito bem com eles, porque a primeira coisa que eu tenho que considerar é o trabalho que eles executaram pela causa aqui em Suzano, que já vem de muito tempo. Eu conheço. Roberta Pesual, por exemplo, é uma pessoa que
me comove pela dificuldade que ela tem para enfrentar o problema da causa animal. A Camila Kerr trabalha com ela, elas sofrem muito com esse problema. Paola Damiani é uma protetora aqui da Vila Europeias também, trabalha de uma maneira muito difícil para enfrentar os problemas da causa animal. Então, essa união existe. Eu não vejo problemas nisso. Inclusive, teve uma situação recente... Ninguém é concorrente de ninguém. Todo mundo, Quando a gente fala de ONG, não dá. O que existem são trabalhos diferentes, né, Paulinho? Eu tenho um trabalho que zela muito pelo futuro. Então, por exemplo, eu não vou falar eu porque eu não sou presidente da ONG mais, mas a ONG Paz, que é onde eu sou um voluntário hoje. A gente zela, por exemplo, por doar os animais castrados, vacinados, com extremo cuidado para que isso não no futuro gere novos filhotes. Tem ONGs que trabalham num formato diferente, às vezes por falta de recurso, mas falta de recurso é um problema que a Paz também enfrenta, mas a gente prefere ter dificuldades no processo de adoção, doar menos e doar com qualidade para garantir a subsistência desse animal e o controle populacional. Então, assim, eu acho que essas coisas se diferem, mas isso não quer dizer que eu vou criticar o trabalho de outra pessoa simplesmente porque trabalha diferente de mim. Como eu te falei, temos aí Roberta Pesuol, que faz campanha com frequência, a Jane faz campanha com frequência, temos políticas de trabalho diferentes, mas todo mundo sabe que o foco é o mesmo, o benefício da causa animal. A Fabíola Jacobino, vereador, bom dia. Bom dia. É verdade que vão recolher os animais das praças de Suzano e para onde vão? Eu não sei, desconheço. Eu tenho um projeto no Código de Bem-Estar Animal apresentado para a Prefeitura de Suzano no início do ano, que ainda não voltou para a Câmara e não pode ser um projeto assinado por mim, ele tem que ser de auditoria do Executivo. Fabíola, de onde você tirou essa informação? Passe mais detalhes para a gente poder responder com mais propriedade, ou ele, né, para o vereador. Você ouviu dizer, né? Então, para saber se ouviu dizer é verdade ou não, né, se é boato. Eu não estou sabendo. Se de fato vai acontecer. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para falar da política que a gente encontra para isso, tá, o Paulinho, que é dentro do Estatuto do Bem-Estar Animal, eu apresentei o CED, que é o castrar, esterilizar e devolver. A gente não tem hoje um abrigo que a gente possa... eu estou muito perto do microfone, né? A gente não tem em Suzano um abrigo que a gente possa abrigar os 10 mil animais, que é a estimativa que estão nas ruas hoje, para cuidar. Quem dera a gente tivesse uma opção de fazer isso, mas... Desde o princípio, inclusive na minha campanha eleitoral, eu deixei isso muito claro. Porque sabe de uma coisa, Paulinho, as pessoas criam essa expectativa, que o vereador da causa animal ele vai resgatar todos os animais da rua. E eu sabendo disso, até pela experiência que a Karina Pirillo passou, a Karina do Odete lá em Mogi, ela sempre foi uma pessoa com quem eu conversei muito sobre essas atividades políticas, o mandato dela, e ela sempre falou, as pessoas têm essa dificuldade. Então eu tentei me precaver e deixar muito claro desde o princípio que o trabalho do vereador não é esse, é criar políticas públicas que ao longo do prazo, do tempo, vai reduzir o controle populacional no município. Então uma das políticas é o CED, castrar, esterilizar e devolver. No meu caso, se o meu projeto fosse colocado em prática neste momento pela prefeitura, algo que eu já indiquei, a ideia é resgatar esses animais das praças, castrar com qualidade, com exames, com uma forma de garantir a saúde dele, após recuperado, devolvê-lo para a praça, já com microchip de identificação, para que a gente saiba que aquele é um animal que foi acolhido pela prefeitura, foi devolvido para o habitat dele, porque não tem condições de adoção, mas que assim a gente garante que aquele animal ali não é mais reprodutor, e ao longo da vida dele aí, ele não vai mais poder colocar novos filhotes na rua, que é o grande problema que a gente enfrenta hoje. Então, eu não sei dessa situação que ela acabou de relatar. A Fabíola Jacobina é de Itaquaquecetuba, não pôs o bairro, mas ela é de Itaquá. Mas se porventura eu recebeste esta demanda ou ficar sabendo de algum projeto, a minha proposta é essa. Inclusive, no ano passado, graças ao vereador Denis e ao vereador Edirley, eu pedi diretamente para eles uma emenda impositiva dedicada para a castração dos animais. Eles dedicaram um valor de 40 mil, eu acompanhei durante todo esse ano. Felizmente tive a oportunidade de estar dentro da Câmara para acompanhar isso. Acompanhei e cobro para que a Prefeitura utilize esses 40 animais para fazer políticas como essa, esses 40 mil reais para fazer políticas como essa. A gente poderia fazer a castração aí de aproximadamente 500 animais de rua neste formato. Pode ter certeza que isso é a maior vontade de qualquer um protetor que faça um trabalho sério aqui no município. Vamos falar da sua emenda impositiva? Vamos. Fazer uma prestação de contas aí. Você já está sabendo? Não, todo mundo está falando aqui, eu estou pegando o pé de todo mundo. 400 e poucos mil, 200 e poucos mil vai para Santa Casa, os outros 200 e poucos mil você pulverizou. Eu queria que você... Todo mundo está pulverizando, né?
Não, mas eu não tenho 200 mil para Santa Casa, 200, não, todo mundo está falando que está dando metade para Santa Casa, para Santa Casa não, para saúde. Para saúde, desculpa, não é Santa Casa. É, porque é tudo saúde, para saúde. E os outros 200 e pouco mil é para vários lugares. Isso. Faz aí a prestação de conta e os valores, por favor. Tanto para tal lugar. Michel me ajuda a lembrar dos valores, mas assim, mais ou menos. Primeira coisa que a gente tem que considerar, a Constituição Federal define, né, que o vereador tem direito a essa emenda impositiva, aqui em Suzano vai ser de aproximadamente 407 mil reais. 414 mil reais. Desses 414, metade tem que ser, 50% tem que ser para saúde. Castração de animais é uma questão de saúde pública, porque uma vez que esses vetores, inclusive eu estava no CRMV, como eu te falei essa semana, eles me falaram do problema que está tendo de toxoplasmose, algumas outras doenças de animais estão tendo surto em outras cidades, e Suzano não tem nenhuma política para isso. E imagina se a gente tivesse um surto aqui. Existe vacinação? De toxoplasmose? Não. Agora, por exemplo, tem leishmaniose. O objetivo é fazer o controle de população de animais. Tá. A gente tem problemas de leishmaniose, a gente já teve ocorrências de leishmaniose no município. Inclusive, eu pedi os eventos de saúde recentemente, Paulinho. O número, se eu não me engano, foram quase 2.500 pessoas atendidas nos últimos 3 anos de Suzano com problemas de suspeita de raiva, porque foram mordidos ou alguma coisa do tipo. 2.500 pessoas no nosso sistema de saúde, utilizando o recurso da saúde para passar por um procedimento por conta de problemas de animais. Então, assim, é evidente que o problema dos animais precisa ser atacado em Suzano, embora hoje não tenha sido. E aí, por isso, eu dediquei 160 mil, né? 160 mil reais para castração de animais. Parece muito, Paulinho, mas se a gente for utilizar na prática a castração mais barata do município, né? É lógico que a prefeitura consegue fazer isso ainda mais barato, porque vai fazer licitação, comprar em quantidade. Mas hoje a gente tem clínicas aqui que praticam um valor médio de 80 mil reais. 80 reais, desculpa. Pelas contas que eu fiz, você me corrija se eu estiver errado agora, mas tinha dado quase 3 mil animais por ano que a gente consegue castrar. O nosso problema, a nossa cidade, a gente tem um problema de 10 mil animais abandonados. Então, 3 mil não é nada, considerando da população. No total da população, são quase 70 mil animais. 3 mil não é nada, mas é uma política que precisa ser aplicada. Então, 160 mil eu dediquei para castração de animais, projeto que eu tinha de campanha, projeto que eu incluí no PPA do município, mas a prefeitura decidiu por reprovar esse projeto, não conseguiu o valor por lá, então sobrou utilizar na minha emenda impositiva. Além disso, tem a questão da microchipagem. Outro projeto de campanha que eu tive, fui eleito por pessoas que esperavam de mim projetos da causa animal. Então, a microchipagem, ela vai, além de favorecer o controle populacional, garantir que a gente identifique o tutor que abandona o animal, porque a gente consegue identificar a carcaça jogada em local inadequado, que está com microchip e consegue identificar o tutor, o animal perdido. Isso é uma política simples, que já é lei, que não é cumprida em Suzano, e para ser cumprida eu dediquei 110 mil. É que se você tivesse falado, eu tinha trazido os papéis aqui, a gente aprovou isso ontem, eu não lembro de cabeça. 110 mil para microchips. Outro problema que a gente tem, dentro do meio ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano hoje, a gente tem uma área que cuida de maus tratos aos animais. A gente tem uma demanda gigantesca de casos de maus tratos, e a Secretaria não consegue atuar porque ela tem um carro para trabalhar com todos os funcionários da Secretaria. Desde o início do ano, os funcionários vinham reclamando de que a ausência do carro tem dificultado o processo de fiscalização. Então, eu dediquei aproximadamente 100 mil para também comprar um carro especializado para a Secretaria de Meio Ambiente conseguir fazer atuação em casos de maus tratos. E, além disso, como eu também tenho um zelo pela questão da saúde pública, inclusive, não sei se você acompanhou as vistorias que eu fiz no pronto-socorro municipal recentemente, identifiquei a falta de remédios, identifiquei uma série de problemas lá dentro. Na observação que eu fiz, da avaliação que eu fiz daquele processo, eu senti que a falta do sistema informatizado dentro da prefeitura hoje tem prejudicado muito o processo. A gente tinha remédios que estavam dentro da farmácia central do município, mas não estavam à disposição do público lá no pronto-socorro municipal. Por quê? Porque na hora de pedir, o cara tem que preencher um formulário, passa para um assinar, passa para outro assinar, leva pessoalmente até a farmácia municipal para depois trazer os remédios. A gente está em 2017, né, era da informatização. Aí eu fui pesquisar, eu descobri que o Ministério da Saúde oferece gratuitamente para as prefeituras sistema informatizado para fazer esses pedidos, mas não tem computador. Então eu dediquei outra parte da minha emenda impositiva para a compra de computadores, para que esses computadores possam favorecer nas unidades de saúde
o fluxo de compra de remédios... Não é só computadores o problema, né? Internet também. Sem computador, sem internet, para fazer a intranet, hoje... para você poder, de repente, fazer o controle de estoque, né? Fazer o sistema operacional, né, de controle de estoque. Que nem, só para complementar, você deve estar sabendo, claro, foi colocado um espaço no Jardim Vitória, um galpão grande lá, substituindo 2, parece, ou 3, não sei, onde era o depósito de remédios, vai ser todos centralizados. Eu falei algumas vezes, por que as prefeituras têm que agir como... É uma empresa, tem que agir como tal. Sim. Então tem que ter controle de estoque, tem que ter almoxarifado, é igual a uma empresa, qualquer empresa funciona assim. Isso. Você tem que ter um depósito, então tá lá, o depósito de medicamentos. Tá faltando remédio lá na Casa Branca, tá faltando lá em Palmeiras. No controle de estoque, você vai informatizar, eles falaram que vão informatizar totalmente o controle de estoque de medicamentos. Aí você sabe se lá em Palmeiras está faltando aspirina, olha, só tem 2 frasquinhos, vamos mandar para lá para suprir, para não deixar faltar remédio em lugar nenhum. Isso. Né? Para ter o controle de estoque. Eu acho que quando esse depósito estiver funcionando, não sei se já foi inaugurado, e informatizado, mas tem que ter essa interligação com todas as farmácias, todas as UBS da cidade, para saber o estoque que tem em cada farmácia. Que nem eu vi que você falou que tem falta de remédio. Eu sempre tenho falado aqui no ar, porque a gente recebe várias reclamações de falta de medicamentos. Sim. Falta de um monte de coisa, né? Então, existem alguns que faltam mesmo, né? Tem não questionamento tem no estoque. Aí teve o questionamento do secretário, né, o Guilhermon, falando que não falta nada, né? Não está faltando e tal. Eu tenho um requerimento no meu gabinete da prefeitura dizendo que falta. A gente recebe aqui reclamações de monte. Né? Eu nem passo mais, porque falta remédio para pressão alta, falta remédio para isso, falta hipertensão, seringa, falta um monte de coisa, né? Então, ou de repente tem, mas está mal controlado, né? O que eu consegui... Está no lugar errado, sei lá. O que eu percebi, até fiquei feliz, porque é pior do que você ter um problema orçamentário que não te deixa comprar remédio, é você... Aliás, melhor do que você ter esse problema orçamentário é você perceber que tem uma questão de gestão que pode ser melhorada. Por isso que eu até fiquei feliz com a sua notícia agora, porque com essa indicação que eu faço para a compra de computadores, acho que vai favorecer ainda mais essa intenção da prefeitura de informatizar o sistema para otimizar, né? A gente sabe que a internet está aí e a tecnologia está aí para ajudar. E a informação que eu tive, Paulinho, mas eu vou ser muito honesto com você, alguém pode me corrigir, porque está uma informação extraoficial, é que só tem uma unidade em Suzano que ainda não tem internet, né? De resto, todas têm. O que falta muito são os equipamentos. Mas estou falando isso com muita honestidade, que eu posso ser corrigido, porque não é uma informação oficial. Essa informação foi através das visitas que eu fiz perguntando para pessoas que estão trabalhando na área de saúde. E como você falou, o Ministério ele fornece todo o sistema gratuitamente. Você sabe que na hora que eu fui definir essa emenda, eu ainda fiquei discutindo isso com o Michel. Eu falei assim, Michel, mas como que a gente vai ter computador, mas não vai ter o software para trabalhar e tal? A gente pesquisou um pouco e falou assim, o Ministério oferece gratuitamente software, porque o software que é caro, né? Só que o software é gratuito, só precisa do computador. Então eu falei, já faz tempo. Vamos fazer uma emenda. Já faz tempo. Agora fica meu apelo aqui, o Paulinho. A Câmara aprovou ontem essas emendas, né? A minha emenda foi aprovada em sua totalidade. Agradeço, inclusive, os vereadores pela compreensão. O vereador Maisena, que comentou aqui a importância da causa agora, antes de mim. Agradeço o apoio que eles deram e espero que a Prefeitura, além de sancionar essas emendas, enfim, colocá-las em prática, execute esse orçamento do ano que vem e garanta que a população, né, os meus 2.100 eleitores que votaram em mim na expectativa de que avançassem projetos desse tipo, sejam considerados. E com relação à saúde, Paulinho, que muitas vezes isso entra em xeque, né, também, eu dediquei essa parte, mas eu tenho que parabenizar o trabalho que a Câmara Municipal fez em parceria com a Santa Casa, porque a Santa Casa pediu ajuda para conseguir estruturar melhor, fazer melhor a estrutura deles, e muitos vereadores fizeram uma dedicação bem significativa de emendas impositivas para a área da saúde. Então, eu entendo que nesse trabalho em conjunto que a gente faz na Câmara, os vereadores, os outros 18 vereadores estão conseguindo dar uma atenção bem específica para essa questão, e eu tentando paralelamente olhar para a saúde também, mas com esse viés da causa animal, que também é um objetivo meu. O Leonardo Viana, Jardim Boa Vista, Suzano, bom dia, vereador, se ele tem projetos para trabalhar em conjunto com outros protetores de ONGs de Suzano, se ele já respondeu aqui, né? E por que ele ataca tanto o governo? Se acha se ele acha junto com uma pessoa, você acha justo, que ele escreveu errado, uma pessoa pegar um documento falso e passar no hospital público em Mogi, já que você não consegue especialistas aqui na cidade,
Olha, eu conheço um monte de gente que faz isso. Passa o endereço de alguém lá de Mogi, que você conhece, para poder você passar no hospital lá em Mogi, em Jundiapeba, no Hospital do Homem, no Hospital da Mulher, que tem um monte de hospital lá em Mogi. Saúde não se brinca, né, Paulinho? Quando você está no desespero, você faz qualquer coisa para... Até o Hospital Público Veterinário de Mogi tem problemas desse tipo, porque as pessoas em Suzano, sem condições de dar auxílio para os animais, recorrem de qualquer forma para conseguir ser atendido e resolver esses problemas de alguma forma. Agora, sobre os ataques, eu não vejo como ataques, né, Paulinho? Embora muitas pessoas tentam me colocar como um vereador de oposição, eu não me considero vereador de oposição, eu me considero um vereador que estuda projetos, que olha para a população, que envolve entidade de classe e que busca o melhor para a população. Quando a gente faz isso, é natural que a gente encontre em alguns momentos contrapontos que vai nos indispor com a prefeitura. Eu não vejo isso como ataque. Ataque é o que eu sofri na internet recentemente. Só aproveitando essa pergunta dele lá, tem uma pergunta aqui também no outro lado aqui, da Eli Santos. Pelo menos um vereador em Suzano está fazendo um trabalho que é fiscalizar e ser oposição. Ver as coisas erradas do prefeito, parabenizando. Você vê como o pessoal fica com essa visão de oposição, mas eu não me considero. Mas a Elis fez um comentário muito pertinente, que é o trabalho de fiscalização. O vereador, o Paulinho, nada mais é do que um assessor da prefeitura para conseguir colaborar com o trabalho deles, apontando dificuldades para a prefeitura observar essas dificuldades e melhorar cada dia mais. As pessoas não podem ver o meu trabalho como vem, às vezes, de eu ir num pronto de socorro municipal, observar as irregularidades, apontar, as pessoas olham isso como um afronto, e não é. Isso é a democracia. A Câmara Municipal é formada por 19 vereadores justamente para a gente fazer esse trabalho, porque o poder não pode estar na mão de um só. O poder ele é feito pela coletividade, pela representação popular. A Câmara Municipal é a casa do povo, é a casa que tem que representar o povo. Eu represento meu eleitorado e aqueles que não votaram em mim também. Estou à mercê da avaliação deles sempre, mas faço o que eu acho mais adequado para o momento. Já tive a oportunidade de elogiar a Prefeitura Municipal e elogiei quando foi pertinente, mas infelizmente a gente tem visto por diversas ocasiões a gente está tendo contrapontos, mas eu acho que isso faz parte da democracia. Ataque não é isso, eu só queria complementar. Ataque é o que eu sofri na internet recentemente, até do que você mesmo comentou, né, de forma ofensiva, atacando família e usando a máquina pública para fomentar ataques, pensando que eu estou aqui só para criar afrontos e discutir, criticar a prefeitura. E o objetivo não é esse. Eu gostaria muito que a prefeitura recebesse minhas críticas, entendendo que este é o meu trabalho e é uma forma de colaborar com o serviço deles, para que eles possam cada dia mais entrar nesse processo de evolução e da gente conseguir encontrar a república que todo mundo, os princípios republicanos que todo mundo espera. A Fabíola Jacobina, aquela dos cachorros da praça, ela falou que os taxistas receberam essa informação de uma advogada da OAB, pediu para retirar e fiquei sabendo que por eles quando estava em Suzano. Ela estava em Suzano, ela ouviu um bate-papo lá com os taxistas, uma advogada de Suzano. Deve ser aquela que você falou que cuida dos animais lá de Suzano. Tem bastante advogado em Suzano que tem que perguntar, então. Não sei, teria que saber o nome. Tá. Mas eu desconheço esse processo mesmo. Tem um trabalho da minha ONG de resgate de animais de rua, que inclui praças, mas é o resgatar, aquilo que eu falei, resgatar, esterilizar e devolver. A gente fez isso com alguns já, não foram levados para nenhum lugar. Mas assim, a gente também tem que considerar outra coisa, é um trabalho da prefeitura que eu não estou sabendo, se alguém souber tem que denunciar. A prefeitura tem autonomia para tirar um animal da rua, que esteja com, por exemplo, a aparência de alguma doença infecto-contagiosa, que ofereça risco para a saúde pública, e eutanasiar esse animal. Isso tem que ser feito com cuidado e cautela, e se estiver acontecendo, eu gostaria de saber para poder acompanhar e garantir que esse animal vai ser respeitado nesse processo, porque a eutanásia ela só é permitida para doenças infecto-contagiosas ou incuráveis. Então, são nestes casos. Eu até peço para... Você falou o nome? Peraí que eu já fechei. Enfim, aqui. Eu até peço para ela que se... A Fabíola Jacobina. Fabíola, se porventura ela tiver alguma situação, identificado alguma situação nesse sentido, para que aponte para a prefeitura, acho que até um bom canal é a ouvidoria municipal para registrar essa demanda e darem um parecer. E me avisa também para eu acompanhar. Euídes Alves, o que você está fazendo em relação à Lei 13.146/2015, acessibilidade seja cumprida na cidade, lei da acessibilidade. Tá sabendo? Estou sabendo, e na verdade tem muitas outras, quando a gente fala desse público com necessidades especiais, a gente tem muitas outras necessidades aí que não são cumpridas, né? Eu recebi já no gabinete algumas representantes dessa classe, fiz alguns requerimentos para a prefeitura para compreender como que o trabalho está sendo avançado.
O fato é que hoje é perceptível que a gente ainda tem muitas deficiências na cidade que precisam ser melhoradas. Inclusive, nessa semana eu tive resposta de um requerimento que falava sobre a questão dos surdos, né, algumas dificuldades que eles têm enfrentado na administração municipal. Tem um outro vereador lá na Câmara, que é o Rogério Davan, que também tem trabalhado com força nessa questão da acessibilidade também. E eu estou à disposição para apresentar projetos, ou que seja. Durante esse ano, eu não sei precisar a quantidade, mas eu fiz inúmeras indicações para o município fazer correções de faixas, correções de guias que precisam ser feitas para garantir a acessibilidade. Mas eu estou à disposição para quem quiser conversar, debater este assunto e de repente a gente enfrentar ele. Euídice Alves, dá um pulinho lá, bate um papo com o Lisandro, o gabinete dele ele tá atendendo de que dia e que horário lá, por favor? Eu atendo todos os dias, eu estou no gabinete. O Paulinho, o único cuidado que eu peço é para a pessoa ligar, porque... O telefone de lá é 4744-8019. 8019, 4744, viu, Euídice? 8019... Então, tem um pouquinho de paciência, porque a gente está com muito projeto agora, então a gente tenta... E ela está falando várias coisas aqui sobre a acessibilidade e também por que é tão difícil conseguir cadeira de rodas, né? Isso inclusive, cadeira de rodas foi uma das questões que eu cobrei, né, nessa visita que eu fiz no Pronto de Saúde Municipal. Questionei quando vai ser comprado, a Prefeitura afirmou que em 2018 vai ter uma boa compra de cadeiras de rodas para o município aí. Vamos ver como é que... Tem pergunta para caramba aqui, o horário está estourado aí, né? Opa, é verdade, o Michel fez uma lembrança boa, que é tanta coisa que daí a gente precisa de um suporte, né, o Paulinho? Mas a gente tem feito alguns trabalhos com o pessoal da assistência social de Suzano. E eu, como presidente da Comissão de Política Social, também tenho que enfrentar essas questões da mobilidade, das pessoas com necessidades especiais. Talvez a aproximação dessas pessoas, a gente tem feito várias reuniões com esse grupo, que é um grupo muito bom, inclusive, pessoas dedicadas na questão da assistência social e da política social como um todo, pessoas que poderiam participar com a gente para a gente conseguir contribuir ainda mais para a causa deles. O Marcel da ONG Amparo Animal, Vila Murim, quero parabenizar o vereador pelo empenho na causa, apesar de trabalharmos de forma diferente, estamos lutando pela mesma causa. E o que quer estreitar o trabalho da ONG Amparo Animal com você, com ele, de forma que todos possam trabalhar em conjunto. Já está deixando aqui. A pergunta é possível trazer o Hospital Público Veterinário para Suzano? Como a emenda do PPA para a causa animal foi rejeitada, qual é a alternativa para trazer recursos para nós, ONGs e protetores? E qual o projeto que você tem para a causa animal? Então, o Hospital Público Veterinário é possível trazer para a cidade. Ele tem, por exemplo, em Mogi das Cruzes, ele custa R$100 mil por mês. O que é R$100 mil por mês? 1.200 milhões por ano para uma cidade que tem uma previsão de arrecadar quase 700 milhões. É menos de 1%. Que a gente deveria dedicar para esse projeto. Infelizmente, a minha proposta do PPA não foi aprovada, como ele mesmo citou aí. Com isso, a gente perdeu a oportunidade de fazer com que a Prefeitura execute esse trabalho. Existem outros meios, que eu também tenho alguns trabalhos sendo feitos pelo Ministério Público da cidade, Paulinho, que eu acho importante, mas por respeito ao Ministério Público, eu acho que eu não posso me apropriar desses assuntos. É um tema que com certeza eles vão conseguir, mas eu acredito que possa dar um pouco mais de espaço para essa oportunidade de trazer o atendimento veterinário gratuito na cidade. Enquanto isso não tem, resta as ONGs, a ONG Paz, por exemplo, que é onde eu sou voluntário, tem um trabalho muito forte nisso, muitas vezes não consegue custear um atendimento veterinário completo, mas consegue auxiliar com descontos através de parcerias com as clínicas. Felizmente tem várias clínicas aqui no município de Suzano que reconhecem esse nosso trabalho e trabalham junto com a gente para ajudar essa causa dos animais. E a gente trabalha sempre com aquela questão de prioridades, né, Paulinho? Infelizmente tem muita gente que procura a ONG para dar suporte para um animal que tem dono, que tem a responsabilidade do dono ali, enquanto tem outros de rua precisando de ajuda e sem amparo nenhum. Então a ONG acaba não conseguindo atender todos, ela tem que fazer uma seleção e dar prioridade para outros. E outro ponto interessante, se você me permitir, é o trabalho primário que tem que ser feito antes de um hospital público no município, né? Embora esse seja um desejo meu também, eu visitei vários hospitais públicos no Brasil, um deles é o de São Paulo, que é o maior, né? Eles têm um investimento muito alto, hospital público veterinário lá. E, Paulinho, para você ter ideia, a principal demanda que eles recebem lá é de gato que caiu do telhado, o cachorro que foi atropelado na rua, enfim, situações que podem ser evitadas se houver a posse responsável. Então, se a gente cria um hospital público veterinário de imediato em Suzano, a gente vai onerar
o poder público com um serviço que a gente não começou a trabalhar a parte primária, que é a posse responsável, que é tudo aquilo que eu te falei, colocar microchip, castrar, garantir que o animal não vai sair de casa. A gente teve problemas recentemente, para você ter ideia, com uma pessoa que pertence a uma ONG de Suzano, de proteção animal, a pessoa deixava o animal todos os dias na rua. E aí o animal foi fotografado pela minha ONG, para saber se tinha alguém que estava perdendo. Isso aí deu uma confusão do caramba, ainda foram me atacar, mas uma entidade de proteção aos animais defendia que o animal deveria estar na rua porque é direito dele, é liberdade para o animal. Esta consciência tem que mudar. Eu, uma vez tendo em vista essa situação, eu acionei a Prefeitura Municipal, recebi o retorno da Prefeitura recentemente de que a pessoa já foi orientada para entender como que funcionam as legislações voltadas para a causa animal. E é nesse caminho que a gente tem que seguir. Primeiro, garantir a posse responsável, garantir que as pessoas tenham o cuidado necessário com os animais, antes da gente ter um hospital público, não que eu não gostaria de ter agora, mas que eu acho que a gente primeiro tem que ter esse trabalho inicial para conseguir estruturar esse trabalho na cidade. Então, ele falou de estreitar o trabalho da ONG Amparo Animal com você, de forma a trabalhar conjunto. Ele pode te procurar... Teve até uma oportunidade que a OAB tentou intermediar uma ação entre a gente, eu estou sempre à disposição. Viu, Marcel? Vai lá, marca uma hora com ele, é 4744? 8019. Você sabe o celular dele, não? O meu? Não, o Marcel sabe o celular do Lisandro? Sabe. Então tá, beleza. Ó, vamos largar o pau aqui, porque senão não vai dar tempo, não. Já estourou o tempo, né, Lisandro? Mas tá bom, né? Pior que a gente já tá atrasado, né, Michel? Agora eu vou te dar um assunto polêmico, né? Já algumas pessoas já questionou, vários aqui. Coisa séria. Escola sem partido, educação sem partido e... Cadê a pergunta aqui, meu Deus do céu? Bom dia, ideologia de gênero. Teve no dia... Sobre a ideologia de gênero, Ângel Maria, teve no dia 10/11 essa decisão. Como analisaram? O que decidiram? Teve alguma coisa em votação? Na verdade, 10/11 teve uma audiência pública para discutir o projeto Escola Sem Partido. Ah, é da Escola Sem Partido. Isso, que ela está colocando aqui. E o projeto Escola Sem Partido, ele tem aí uma polêmica que vincula muito ele à discussão de ideologia de gênero. E aí, Paulinho, esse é um assunto extenso, mas vamos lá. Tenta resumir em 3 palavras. Primeira coisa, eu sou contrário ao projeto Escola Sem Partido. É isso que eu te pergunto, se é a favor ou é contra? Muito embora eu tenha os mesmos princípios de muita gente que defenda o Escola Sem Partido. Qual que é a questão? O que é muito questionável aí? O Escola Sem Partido, ele defende a ideia de que o professor, dentro da sala de aula, não pode promover ideologias, promover siglas de partido ou coisas do tipo que incentive a criança a escolher um lado. Isso não é novidade, isso eu defendo também, isso já faz parte da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso já é uma regra federal, ou seja, tem que ser cumprido. Aqui no município de Suzano, eu fiz uma consulta à diretoria de ensino, à Secretaria de Educação, e a gente não tem ocorrências pelo menos registradas, de professores que de alguma forma tentaram aplicar algum tipo de ideologia dentro da sala de aula. Ou seja, não é um problema de Suzano, mas existe um movimento político muito forte no Brasil, que tem, principalmente pela situação que a gente tem vivido atualmente, né, por conta do... Tem muita pergunta? Principalmente pelo momento político que a gente tem vivido no Brasil, tem surgido algumas formas que eu entendo um pouco como agressivas de trabalhar algumas questões. Eu vejo que o Escola Sem Partido é um projeto desses, que tem uma visão extremamente eleitoral de polemizar um assunto que não deveria ser polemizado, fala de ideologia de gênero, como se a ideologia de gênero fosse uma... Eu costumo falar que a ideologia de gênero é como o chuchu-pa-cabra. Todo mundo fala, todo mundo tem medo, mas ninguém sabe de fato o que é. Só sabe aquilo que alguns políticos bem conservadores propagam. Ideologia de gênero nada mais é do que a gente promover o respeito entre as pessoas, independente das ideologias dela, né? A mulher, a gente teve situações aqui em Suzano, embora elas não foram registradas, de mães que foram recriminadas pelo filho porque aprendeu na escola que calça é uma roupa de homem, né? A gente teve situações desse tipo. E a mãe ficou surpresa com esse tipo de discussão. Esse tipo de discussão também entra dentro dessas questões de gênero que precisam ser discutidas. Não existe hoje uma teoria definida e escrita de o que é a ideologia de gênero e como que ela vai ser aplicada. Então é um debate muito mais amplo, que eu acho que ele não pode ser debatido como está sendo com a Escola Sem Partido, que concentra muitas lideranças religiosas, muito embora, Paulinho, a gente tenha
um conflito dentro das próprias igrejas. A Igreja Católica se pronunciou recentemente, eu não lembro o nome do bispo, não sei se você lembra, mas que recriminou o apoio da Igreja Católica de Suzano ao projeto, porque entendia que o projeto... Qual que era? É o Skringini? Puta, pior que eu não lembro. É o de Mogi? Eu acho que mas assim, ele recriminou o apoio da própria Igreja Católica. Não sei, estou falando. Nessa questão, porque ele conseguiu compreender, né, o assunto, né? Uma coisa é a gente defender a proibição de fomentar ideologias dentro da sala. Isso eu acho perfeito e tem que ser feito. Outra coisa é a gente usar desse movimento agressivo e conservador do político no Brasil para fomentar candidatos e criar projetos como o projeto Escola Sem Partido, que tem só uma visão de polemizar. A minha principal orientação, inclusive para o grupo que me procurou contrário ao projeto Escola Sem Partido, foi falar, não vamos polemizar esse assunto, porque mais do que aprová-lo, o interesse é polemizar, é gerar discussão, é criar esse ódio entre grupos de gays, de heterossexuais, entre grupos de esquerda e direita. Eu acho que a política é muito mais do que isso. A gente precisa se unir, todo mundo tem o mesmo objetivo, só que a forma como se fala dá a impressão que a gente está criando uma coisa. Aí as pessoas pegam um caso isolado que aconteceu lá no sertão de não sei da onde, que é crime, por exemplo, de repente daquele professor que estava aplicando ideologias de esquerda dentro da sala de aula e fomentando isso, que isso já é penalizado pela lei federal. Só que daí a pessoa usa isso para dizer que isso acontece no Brasil inteiro e que o Brasil inteiro tem que aplicar o Escola Sem Partido. Eu não concordo com isso, eu acho que tem formas melhores. Eu acho que se a gente quer falar de educação no Brasil, a gente tem que ajudar o professor a ter maior reconhecimento, acabar com aquele processo de progressão continuada que, para mim, foi um crime que aconteceu no país, que tem prejudicado tanto a educação do nosso país. Educação essa que é prejudicada hoje, vira criminalidade amanhã, e criminalidade que gera despesa para o cofre público, porque a gente tem que colocar policiamento na rua. Então, o assunto ele é muito mais amplo do que esse debate frágil e raso do Escola Sem Partido. Essa é a minha opinião, é isso que eu tenho defendido e tenho tentado explicar para as pessoas. Olha, tem tantas perguntas aqui que eu acho que vai ficar difícil dele responder, porque, sério mesmo, tem umas 300 perguntas aqui, verdade. Eu só vou falar o nome da galera e tá no nosso perfil da Rádio Sat, depois vocês entram no perfil da Rádio Sat, tá lá todas as perguntas, por favor, respondam para esse povo, que todo mundo merece uma resposta, né? Tá o Renato do Prado, ele tá falando da falta de incentivo a eventos, da cultura, né? Por que é tão difícil ter um incentivo para realizar eventos na cidade de Suzano, eventos solidários, não sei o que ele está falando, se por parte está reclamando por parte da prefeitura ou por parte de patrocinadores. Creio que seja municipal. Valéria Petinari, Maisena Dunga Vans, bom dia, meu amigo, boa sorte nessa etapa. Eli Santos, parabéns, vereador, você tem personalidade, está fazendo muito bem o seu trabalho. Eu vou falar do antes lá. O Renato do Prado, vai, o que eu comecei. Vamos falar o nome que os caras estão falando aqui. Lisandro, com falta de... Mas é para responder? Não vai dar tempo, né, meu? Você tem que ir embora. A não ser que você queira responder. Mas já passou o tempo, era meia hora. Já estourou o tempo. A gente tá Lisandro, com a falta de incentivo a eventos na nossa cidade, vemos muitos feitos sem respeito ao frequentador ou feitos só por fazer. Tem um evento solidário para realizar e vejo uma certa dificuldade por apoio. Qual é a sua ideia sobre essa falta de apoio? Valéria Petinari. Eu vou tentar responder rapidinho. Apoio, quem tem o dever de dar esse tipo de apoio e fomentar a cultura, o esporte, tudo, é a Prefeitura Municipal. As pessoas às vezes cometem o erro de ir na Câmara pedir esse tipo de apoio. E a gente não tem recurso para isso, só o do próprio salário, que pode até ser considerado como compra de votos. Secretaria de Cultura. Tem que procurar a Prefeitura, acionar a ouvidoria para tentar entender lá dentro, ou procurar a Câmara, mas num ato fiscalizatório, não de especificamente fomentar ou dar o patrocínio para isso. Se tiver dinheiro também, a Prefeitura. Eli Santos, parabéns, vereador, você tem personalidade, está fazendo muito bem o seu trabalho de vereador e continue assim. Precisamos de mais vereadores de verdade que sabem o seu verdadeiro papel. Obrigado, e não falsas promessas de fazer serviços que não é de sua competência, e sim do prefeito. Parabéns. Renato do Prado, eventos que traz as famílias e não um público unilateral. Regina Rezende, mandando abraço, bom dia, vereador. Regina lá da Casa Branca, né? Bom dia, Paulinho, bom dia, Regina, tudo beleza? E o carnaval não vai ter mesmo, eu sou contra o carnaval no atual momento da fase de crise que nós estamos passando. Eu prefiro que pegue o dinheiro e compre remédio, e contrate médicos. Me desculpe, eu adoro carnaval, você sabe disso.
Daniel Almeida, vereador, você poderia falar sobre algumas licitações que voam como estranhas e com valores fora de mercado. Francisco Roseuel, Johnny Vilela, Francisco Roseuel de novo, bom dia de novo, Cida Rocha, Francisco Freitas Filho, Lucélia Santos Nogueira, Marcelo Lemes, Elis Santos Paulinho, bom dia, Elis. O vereador Lisandro tem feito um papel muito bom como vereador, porque o que mais temos na Câmara de Suzano, e o vereador tirando foto em obras públicas, falando que ele que consegue, e na verdade nós sabemos que é obras que já estavam em andamento. Vereador fica tirando retrato aí. Eleger fica mais... Antes... estava em andamento. Antes dele se eleger, ele fica com o evento puxando o saco do prefeito, vereadores. Vamos segurar o exemplo do vereador Lisandro, deve ser do seu fã-clube. Ele fazer trabalho, fazer ali os votos. Eu estava pensando que obra que eu fui aqui. Não, é que você não vai. Confiando que você, porque os pais já estão de uma merda. A política Podemos Unir a Mudar, pelo menos nossa cidade, parabenizando mais uma vez. Nossa, escreveu uma carta aqui. Edirley Reis, Marco Tanoeiro, Kátia Castro, Carna Fiamini, Daniel Almeida, vereador, bom dia. Você poderia falar um pouco das licitações que tem visto valores fora do mercado de novo? Acho que não sei. Célia Bortoleto, Célia, alô Célia, ex-secretária de Saúde. Mauro Manuel, José Bueno. Célia, só como comentário, a Célia foi a última secretária que fez campanhas de castração aqui no município de Suzano. A gestão Marcelo Candas. Jaju, Rogério Oliveira, Francisco Coelho, Josiane Noguchi, Wando Martins, Rogério Oliveira, parabenizando pelo bom trabalho, Eva Silva, Marco Tanoeiro. Lisandro é uma pessoa séria e tem que ser tratado com respeito. Está fazendo a diferença entre legislativo e acéfalo que temos em Suzano. O Marco Tanoeiro é advogado, né? Verônica Nogueira foi advogado da gestão Marcelo Cândido, secretário jurídico da... Parabéns, vereador, você é show, um abraço. Williams Madeira, Jéssica entrou, Dionísio Martins entrou, Fabíola Jacobino, os taxistas receberam essa informação. Isso aqui já foi. Ela escreveu lá e aqui, né? No WhatsApp e aqui. José Bueno, o problema é segurança para esses computadores, porque são furtados das UBS com frequência. Tem que pôr câmera, pôr alarme e tal, né? Fátima Gouveia, sua amiga Paulo de Azevedo, o ex-secretário de Cultura, Fabíola Jacobino, obrigado, querido, Deus abençoe o seu trabalho. Romy Lúbio, Marcos Ventura, Marivaldo, Roberto Amâncio, César Rodrigues, Lúcia Bitoca, parece que ele falou do meu cachorro. Gostaria de saber por que ele se importa tanto com o cachorro que tem dono, e depois da intervenção dele, meu cachorro ficou depressivo. Coitado. Jefferson Pacheco. O cachorro é igual gente, né, cara? Eu entrevistei aqui um médico veterinário, professor da Universidade Veterinária, lá de São Paulo. Eu esqueci o nome do homem. Tá lá no site a entrevista. E a gente falou sobre isso, eu achei engraçado, porque a gente não tá acostumado com essas coisas. Cachorro tem depressão, isso cachorro tem dor de dente, cachorro é igual gente. O bicho é gente. Então, tudo que eu sinto... acupuntura para melhorar o estresse. Tá vendo? Todas essas coisas que a gente faz, o cachorro também, o gato, tal, o passarinho, etc e tal. Os bichos são gente também, viu, gente? São gente, o Paulinho, mas a gente tem que ter a consciência, até como resposta, de que são animais que não têm habilidades em frequentar a rua, ambientes nocivos. A gente tem leis já hoje que dizem que deixar o animal em um ambiente que pode ser arriscado para ele é um problema, né? Então, é com base nisso que eu defendo que os animais não podem ficar na rua. Eu sei que isso é muito crítico e muita gente não está acostumado, mas a famosa saidinha de deixar dar uma volta na rua, não está certo. É nessa hora que as pessoas envenenam, é nessa hora que o carro está passando e vai atropelar. Então, e nessa hora que roubam também. Essa é uma consciência que tem que ter, principalmente de entidades. O cachorro viu a cachorrinha, vai correndo atrás dela. Né? E assim vai, aí some, o cachorro tá no cio, o cachorro fala, opa, é lá, é hoje. E daí vai culpar quem? Não é o cachorro, é o tutor, né? Mas eu tô falando. Acho que tem que encontrar uma alternativa aí para melhorar a depressão do cachorro, mas deixá-lo na rua não pode ser uma alternativa. Beleza, vamos terminar? Que surpresas aí. Suas considerações finais, tem mais coisa aqui, não vou falar mais não, porque senão a gente vai sair daqui 3 horas da tarde. Ainda bem que o Denis não chegou, senão tá ferrado. Mais um. Paulinho, eu só quero agradecer mais uma vez. Bom dia, Márcia, lá em Palmeiras, a Jardim Amazônia. Bom dia, pessoal de Palmeiras também. Bom dia, Márcia. Alô, pessoal de Kameyama, Mieken, Japão, Terezinha, Ohio, né? Kombawa, alguém desse cara, também o pessoal de Nagoya, ouvindo, é legal. Vamos lá. Paulinho, queria agradecer, me colocar à disposição do povo suzanense, não só os que votaram em mim, mas todos aqueles que são daqui, independente de partido. Uma grande figura do meu partido hoje, que é o Marco Bertaioli, costuma falar que depois das eleições, o partido dele é a cidade que ele está, Mogi das Cruzes.
e eu acho que isso eu trago como referência para mim. Meu partido hoje também é Suzano. Eu estou aqui à disposição para quem precisar, independente de partido político. Graças a Deus hoje tenho um bom trânsito com todo mundo, espero permanecer assim. O ano está sendo difícil, se política fosse fácil, qualquer um faria, não é nada fácil fazer essas coisas, mas estamos aqui para trabalhar. Acho que tivemos grandes conquistas, foram centenas de requerimentos, ofícios que foram apresentados, reuniões que a gente fez ao longo do ano. Tivemos grandes conquistas aí, como a criação da Comissão de Bem-Estar Animal da Câmara. Recentemente eu fiz um ato histórico na cidade de Suzano, que foi a repristinação de uma lei, né, por como a prefeitura não apresentava o Estatuto de Bem-Estar Animal que eu gostaria que fosse apresentado, que é o mais adequado que eu vejo. A gente conseguiu repristinar um ato que nunca foi feito pelo Legislativo de Suzano, e uma lei antiga voltou a vigorar, não é das melhores, mas hoje a gente tem uma lei de proteção animal, graças a essa articulação que eu fiz. E, enfim, aproveitar a oportunidade também para agradecer todas as entidades que trabalham com a causa animal, agradecer principalmente quem trabalha de forma muito séria, como a OAB, que tem se manifestado em várias ações, através da Comissão de Bem-Estar Animal, que tem como presidente a doutora Ariana Gil. Agradecer também ao Ministério Público de Suzano, que tem, não sei se acompanhou recentemente, eu tive um problema que eu precisei ir para a Justiça para resolver, e o Ministério Público teve uma decisão fantástica que só reforça a minha vontade de acreditar na democracia, acreditar na justiça e de fazer com que as coisas deem certo. Apesar de todas as dificuldades, Paulinho, a gente vê todo este movimento e vê este apoio às entidades, os protetores, a gente fica confortável e cada vez mais otimista desse trabalho, de que, por mais sufocante que seja, vai dar certo. E isso é uma coisa que eu acredito, esse é um desafio para mim também, de moralizar a política e mostrar que a gente pode inovar e pode melhorar a vida da população. É para isso que a gente está lá. Enfim, tem muito projeto, não dá para citar todos aqui, mas eu estou sempre à disposição. Quem puder acompanhar no Facebook, estou como Lisandro Frederico, com S. Você tem um monte de perfil lá, né? Tem 4, né? Mas tem uma fanpage que aguenta todo mundo. O problema é que você faz perfil, as pessoas te adicionam mais do que 1.000 amigos, né? 5.000 amigos. E aí você começa a ter dificuldade para elas te visualizarem. Tem que ser página mesmo. Aí mas eu faço para poder ter aquela relação, porque às vezes você quer mandar mensagem para a pessoa, pela fanpage você não consegue. Ah, não? Não consegue mandar diretamente para a pessoa, a não ser que ela faça um comentário, alguma coisa. E às vezes a gente vê situações na internet que você fala, eu quero lá perguntar para essa pessoa, conversar com ela. Aí eu preferi fazer a lista de amigos, mas graças a Deus o carinho tem sido imenso. Como eu te falei, estamos com três listas de amigos já, de amigos acumulados lá, mas felizmente fortalecendo esse trabalho que a gente tem feito. Deseja aí um Feliz Natal para a galera. Feliz Natal para todo mundo, excelente ano novo. Logo mais a Câmara está numa correria agora para encerrar o ano letivo, mas tenho certeza que, independente de recesso parlamentar, nós estaremos lá para quem precisar, a gente poder ajudar, mesmo sem as sessões ordinárias. A gente está lá à disposição para tentar ajudar o pessoal de Suzano na maneira do que for possível e continuar com esse trabalho que a gente tem feito desde o início do ano. Para mim é muito importante manter essa transparência e relação com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem, tivemos o Lisandro Frederico aqui hoje, batendo recorde de acessos aqui também, né? Sério? É um dos, né? Tem mais gente que bateu recorde também. Mas aí, estamos aqui, né? Fazendo a festa no seu rádio, encerrando por hoje a entrevista. Pelo jeito, o Denis não vem, né? O convite foi feito, né? Ele teve problema outra vez não. Bom, enfim. E continuaremos com nossa segunda rodada de entrevistas com os vereadores. Lembrando que amanhã, sexta-feira, né? Amanhã, isso. Amanhã é dia... Que dia que é amanhã? Amanhã é dia 30? Não, amanhã é dia 1º, né? Amanhã é o Max Heleno, o Max do Futebol, e a Neuza, duvido que a Neuza, ela falou que tem que vir amarrada. A Neuza do Fadu... Mas ela veio da última vez. Veio nada, rapaz. Ela tem medo do microfone. Ela falou para mim ontem, ela tem que vir. Mas é uma excelente pessoa. Gosto Amanhã ela vem na marra, nem amarrada ela vem. Ela falou que não tem ninguém te vendo aqui, meu, só eu e você aqui, só mais ninguém. Então vem tranquilo, não vai ter ninguém, é só nós dois aqui, papuica tapimba, né? Não dói falar no microfone. Você não fala aí, você não pediu voto aí, uai. Lisandro, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo. Obrigado, Feliz Natal, boas festas aí, sucesso na sua carreira como vereador e até o próximo ano aí. Obrigado para você também. Rádio Sat, a rádio que fala com você. Vamos encerrando aqui a entrevista de hoje? Vamos? Nossa Senhora, vamos lá.
Aumente o volume. Sat ZY.